bem, muito bem. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Esporte FM, o nosso bunker aqui, o nosso QG, pra gente falar sempre um pouquinho de esportes, não só de futebol, mas sobre todos os esportes que a gente tem. Mas hoje a gente vai falar muito sobre futebol e todas as suas vertentes e ramificações. Sejam todos bem-vindos, aqui estamos nós com Yara Fantoni. Yara, tudo bem? Tudo bem com você? Obrigado. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Tá poltrona confortável. Você viu assim. que é pra... Cuidado que a gente fala muito. Estavam falando assim, Yara, será que a voz vai sair no microfone? Eu falei, não preocupa que eu falo muito alto. Descendência italiana é assim, a gente fala berrando. Não, e projeção de radialista, assim, né, Yara? A sua base, assim, o que você fez, assim, de faculdade? Você vem de rádio e TV, jornalismo? O que é a sua... Já fiz rádio, na verdade, eu fiz faculdade de jornalismo, formei na PUC Minas, mas sempre trabalhei com TV, né? TV, na verdade, a gente começa muito na internet ali, né? Mais na produção também, Total. depois você vai ganhando uma projeção. Mas eu sempre gostei de me comunicar. Eu falo que eu não brincava de boneca quando eu era pequena. Eu pegava o desodorante da minha mãe, me trancava na sala e apresentava programas. Microfone. Então era o meu microfone. Então o meu primeiro presente significativo não era aquelas bonecas e tal, era aquele microfone rosa da Xuxa e tal. Então assim, sempre falar, recitar, quando tinha cantor em festa eu tomava o microfone. Então isso aqui, a intimidade é de longo tempo. Mas é isso, né? A paixão é o nosso objeto de trabalho, assim, né? E aí o futebol, como é que é essa conexão com o futebol, assim? Ela vem dentro de casa ou ela é uma paixão sua mesmo, assim? Eu não tive escolha, assim. Eu falo que desde a barriga da minha mãe, o papo lá em casa é só isso. A turma é só esporte, né? Na verdade, lá em casa, a família da minha mãe, né? A gente vem da época de criação do Palestra Itália, das primeiras transferências do futebol internacional. Na época, se tivesse aquele dinheiro todo, eu não estaria aqui, né? O dinheiro Fato, que hoje né? rola no Total. futebol. Mas, na verdade, a minha família começou no Lazio, né? Inclusive tem uma história super bacana que Benito Mussolini era torcedor do Lazio e meu bisavô era atacante do Lazio. Então ele fala, olha, se você fizer o gol do título e o Lazio for campeão, eu pago o parto do seu filho. Ele faz o gol do título, o Lazio é campeão e meu avô chama Benito por causa de Benito Mussolini. Você tá brincando na Lazio, Roma? Na Lazio, Roma. Então aí depois eles vêm, né, a família toda vem pro Brasil na época da formação do Palestra Itália, que depois se divide em Palestra Palmeiras, Palestra Perfeito, Cruzeiro. perfeito. Então aí a gente vai para Minas na formação. Tanto que o irmão do meu avô também foi um dos primeiros mineiros a ir para a seleção brasileira. Na época jogava no Cruzeiro. Meu bisavô é o maior artilheiro do Cruzeiro na história. Então, assim, tem várias coisas legais que vão surgindo. Então vocês em Minas... É por causa do futebol mesmo. É por causa do futebol essa mesmo. vinda, então a gente tinha 2 palestras ali não 2 palestras, né? Mas essa conexão entre São Paulo, que depois vira Palmeiras, ali e BH com o Cruzeiro, e aí vocês vão pra lá e até hoje vocês são super mineiros, assim. Super. E aí vovô vai jogar no Cruzeiro, depois o irmão também joga no América, e aí, na verdade, o irmão da minha avó faz dupla de zaga com o meu avô. Então, eles se conhecem por causa, né, da verdade, do irmão da minha avó que jogava. E aí, depois, minha avó apresenta a outra irmã para um amigo do vovô, que era Procópio Cardoso, que jogou no São Paulo, que depois foi técnico do Atlético. Por isso me torno atleticana, no meio da família de cruzeirenses. Uhum. Por isso que falo, olha, todo mundo deve remoer no túmulo. Eu falo, meu avô tem mais título pelo Atlético, mas assim, porque na época que tem Marques, tem Guilherme, Valdir do Bigode, e o Atlético por vários momentos pensa em cair pra terceira divisão, a gente sentava no banco de reservas naquela época com os jogadores. Então, era muito mais legal ser galo, eu queria na escola ser galo. Você ficava ali, você chegou aí no estádio com o seu vô, assim? Meu vô, na época de auxiliar, mamãe pegou um pouquinho, mas vovô sempre foi cruzeiro. Eu peguei o meu tio-avô sendo treinador. E aí até que tudo se desenrola, porque quando eu venho pra cá e conheço o Milton Neves, é tudo por causa da história da família Fantoni, porque o Milton gostava muito do Que Fim Levou. Então, quando eu trabalhava lá na Band, em BH, ele manda, você é da família Fantoni, da Itália, Que Fim Levou. E aí tudo se encaixa, porque ele era muito amigo do meu tio, que é o Orlando Fantoni, que foi treinador do Bahia, né, que foi treinador do Grêmio. Então, assim, tanto que o Rodrigo Caetano, no Atlético, fala, não acredito, o Orlando foi meu treinador. Então, assim, aí a história, porque o futebol, você sabe, vai puxando uma coisa. Claro, E pelo lado do papai, era a família do América. Meu padrinho era presidente do América. Então, eu, desde pequenininha, vou ao estádio nos Jogos do América, só que era almofadinha e comer bolinho de feijão, tomar picolé. Não tinha aquela coisa.
E aí eu lembro, inclusive, quando o Euler é vendido pro São Paulo, eu entro com o Euler em campo, quando ele ganha o apelido de Filho do Vento. Perfeito. E tudo mais. Aí teve uma época que eu falo, papai, mas na escola é muito mais legal ser Galo. Aí meu pai fica, tá bom, filho, você pode ser Galo e América. Então aí a partir daí é Galo e América e as coisas se desenvolvem. Você tem esse carinho então pelo América também. Total, Independência. Tanto que quando o Galo começa a jogar no Independência, pra mim, nossa, uniu tudo, né? A casa do América se tornando a casa do Atlético. Mas agora a gente tem a nossa casa, que é a mais bonita de todas. E vem cá, tá vocês têm... tá linda ali. Inclusive você esteve presente já lá, logo na inauguração, assim, naqueles primeiros momentos ali, né? Na obra. A gente sofreu muito, né? A gente queria muito esse momento. Então, inclusive, quando eu vou, o Reinaldo tava fazendo umas fotos lá no dia, eu falo, esse é o maior sonho da massa atleticana sendo realizado. E é mesmo, E a localização ali dizem que é muito boa do estádio. Já foi em BH? Já. Quando você chega por Confins, você pousa. Quando você vai pro centro, você vai passar e vai estar lá. A Arena MRV maravilhosa. Então, assim, você vai ver de qualquer lugar. Eu brinco, né? Que os cruzeirenses devem se matar. Porque se você pega um prédio alto, em algum momento você vai ter uma vista da Arena MRV. E o Mineirão já fica mais longe, assim, né? Já fica mais fora de mão? Ou é uma impressão minha, assim? Na verdade, quando você vem morar em São Paulo e você vai fazer jogos na Arena Corinthians, você acha o Mineirão do lado. Bem observado, isso é bem verdade. Então, assim, mas é mais longinho, sim. É na Pampulha, então né? depende do ponto de referência que você tem ali. Apesar que, vamos supor, a cidade do Galo é Vespasiano, é quase Lagoa Santa, até quase do aeroporto ali que chega. Então, assim, as coisas em BH também não são tão pertinho. Mas, pra gente ter a casa, ainda mais, a gente queria ter tido um ano melhor. Justo. Né, de Libertadores, Palmeiras pela terceira vez consecutiva, tirou a gente, mas tudo bem. Nossa, que coisa, né? 3 vezes seguidas, assim, pro torcedor pesa muito, mas eu fico pensando pro jogador que enfrentou, que teve vários jogadores que estiveram nas 3. Que coisa, né? Mas deve ficar maluco, né? Que você fala... Você vai pro terceiro confronto falando assim, hoje vai, né? E aí não vai e tal, essa tá engasgada, né? Eu fui em todos, eu só não fui no jogo da volta, que é de fato o jogo da eliminação, porque foi na época da Copa Feminina. Verdade. Mas assim, fui em todos. O Mineirão, o Galo fazendo ano passado 2-0, e aí tomando aquele 2-2. Então, assim, o esporte, querendo ou não, eu não tive outra escolha. Mamãe joga vôlei até hoje. É então, do vôlei. Disputa os campeonatos. Então, assim, e em BH a gente é muito de clube. Final de semana, sábado, domingo, na hora que dá 10 horas da manhã, não tem ninguém em casa mais. Todo mundo já foi fazer o seu programa. Né? Então, eu falo que o esporte meio que tava na veia. Eu não cresci muito, não tive muita altura, tentei jogar vôlei, mas na hora que falaram, você vai ter que ser líbero. Falei, não vou ficar ali tomando porrada, não. Deixa eu ser jornalista, eu conto a história da nossa família de outra forma. E hoje em dia você a internet, assim, os meios de comunicação se multiplicaram, assim, também, né? Isso, para quem trabalha com esporte, tem sido muito bom, assim, né? Quem trabalha com comunicação e esporte, né? Você tá navegando em todas as áreas, né, Yara? Tem sido bom pra tirar a noite de sono, fazer a gente ficar mirabolando. Acabar com a saúde mental. Tentar entender os algoritmos, Fato. né? Eu falo assim, que a gente que vem, né, de um meio tradicional, que a gente tá acostumado... Agora em outubro completou 1 ano que eu saí da Band de São Paulo, meio tradicional, né, que a gente tá acostumado. E assim... Cara, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Não adianta você falar, porque a internet chegou, tá com tudo, mas a TV continua sendo um canhão. Boa, a TV não morreu, A TV né? aberta não vai morrer. Você ligar ali, né, e colocar, eu falei que agora na Casa TV, esses dias meu pai falou, filha, agora é muito bom, né, porque eu posso voltar e te ver falando de novo, aí eu não preciso ficar tirando foto da televisão, eu posso dar aquele print no celular. Então, assim, é um outro público. Totalmente. Eu lembro, Felipe, quando eu comecei comecei assim, né, já era o segundo canal que eu começava na internet, eu tive um canal com o Luizão. E aí a gente, levava todos os convidados, pentacampeões e tal. Só que não existia uma relação, porque o público que tá na internet não é o público que viveu o Penta do Brasil. Justíssimo. Então, o Falcão, né, grande jogador de futsal, mas que hoje está na internet, é conhecido na internet como o Falcão do YouTube, não o Falcão do futsal. Né, o próprio Amaralzinho que a gente vai vendo aí. Total. O Amaralzinho, Atlético, Palmeiras, que história tem... Mas o quê? É o cara da resenha do YouTube. É o cara figura que os caras do YouTube curtem, né? Então, tipo, você assim, não... Às são vezes... histórias diferentes, são públicos diferentes. Por isso que, assim, não vai nessa que a internet é a melhor coisa do...
pontos positivos e pontos negativos. Perfeito. Porque você sabe, a gente não para de trabalhar hora nenhuma, porque qualquer hora você pode produzir seu conteúdo. Claro. Na TV você bateu o seu ponto, acabou, por mais que seja final de semana, Não, e a TV tem uma coisa ali, né, que eu gosto muito, sou apaixonado pela TV, não só quando o programa tá rolando e a gente tá aqui. Mas sabe esse papo que a gente tava tendo antes, tomando um cafezinho, com a galera da produção e tal? Eu amo esse ambiente. E a TV te proporciona muito esse ambiente. Às vezes a internet não. Porque às vezes é você sozinho, figurino é teu, e não sei o quê, você tem que se virar sozinho. Esse clima da TV, do pré-programa, da leitura a pauta, reunião de pauta, eu sou um apaixonado por esse ambiente, esse clima da TV, assim, né? Os bastidores da Band lá, por exemplo, é uma delícia, né? Você tá lá e encontrava a Neta, encontrava toda a galera por ali, assim, né? Eu falo que existem coisas que é só o presencial, né? Conexões que é só a gente aqui. Por exemplo, a gente se conhece, vai falando por grupos de WhatsApp, vai fazendo calls e tal. Quando você conhece pessoalmente, você olha no olho. Fato. E eu sinto falta disso nessa era. Total. Eu sinto falta da conexão real. De a gente saber, sabe, naquele oi, mesmo que seja aquele oi do elevador, você sabe como é que o vizinho é, pô, simpático, carinha boa e tal. Então, às vezes, o mundo tá muito frio, eu fico muito com medo do conteúdo raso que a gente tá vivendo, sabe? Eu acredito que, assim, hoje você tem 1 minuto e meio pra falar num Reels e é isso. Então, você tem que ser muito inteligente, é um grande desafio. Não que você não possa passar informação nisso. Claro. Mas, assim, qual é o cuidado? Que tipo de informação eu tô gerando? E essa semana mesmo, eu comecei a fazer algumas reflexões no meu Instagram. Falei, quer saber? Eu vou largar a mão desse negócio de 1 minuto e meio. Vou fazer vídeo de 5 minutos. Eu peguei um Uber essa semana, eu fiz um vídeo sobre relacionamento. Eu tava falando se existia amizade de homem e mulher. Aí o cara do Uber falou, não, mas existe, né? Eu entrei no Uber, ele começou a falar sobre isso. Eu falei, pô, eu peguei um cara que gosta de futebol e fiz ele pensar, eu fiz ele refletir sobre isso. Então, qual que é a nossa missão? É a gente continuar seguindo os algoritmos ou é também a gente criar a nossa autenticidade? Perfeito. E ser inteligente, obviamente, pensando no algoritmo e como ele funciona, mas não se tornar refém. Fato. Porque senão a gente perde completamente quem a gente é, a nossa autenticidade, porque o tempo todo eu tô testando coisas porque é a plataforma que tá mandando em mim. E se o algoritmo quer alguma coisa, é porque essa coisa já existe. Então você vai acabar fazendo uma coisa que já existe, que o algoritmo... Então a gente vai criando uma mesmice nas produções de conteúdo, porque todo mundo quer alcançar o algoritmo. E às vezes o segredo seja justamente esse. Vamos romper, vamos confundir o algoritmo, galera, sabe? Todo mundo junto aqui. Vamos confundir esse algoritmo, né? Mas esse é um processo que a gente está acompanhando de perto, você está vendo de perto, você fez agora a Copa do Mundo Feminina, né? Com a Cazé TV, se eu não me engano, Sub-21 você fez... Sub-20 também com a Cazé. Pela Cazé TV também. Então, 2 trabalhos que a gente vai falar sobre eles, mas antes da gente falar sobre eles, eu queria que você dissesse como foi essa experiência a partir de um canal de internet, não a partir de um canal de TV. Quais são as diferenças, assim, tipo... É muito louco, assim, porque eu tava falando isso até com o pessoal. É meio que minha vida faz um pouco de trás pra frente o tempo inteiro. Porque quando eu tava em BH, eu fazia eu ia substituindo e pegando as férias da galera. Eu nunca tinha carteira assinada minha mesmo. Então eu ia rodando. E aí toda vez que eu ficava meio que, o que eu vou fazer nesse momento da vida? Aí eu lembro novinha, acho que era 2013 pra 2014, eu criei um canal no YouTube e na época eu criei um site. Porque eu só queria o YouTube pra eu ter a plataforma pra conseguir colocar o vídeo dentro do site. Claro, você queria mesmo um site. Eu não tava nem aí pra visualização do YouTube, o que ia dar. Eu queria colocar o meu conteúdo. E aí, na época, era a época de Libertadores, 2013, eu como atleticana, o Galo sendo campeão e tal. Nossa. E aquela história, entrevistei todos os jogadores pro meu canal, no quadro que na época eu criei, que chamava Derrubou é Pênalti. E hoje eu entrava... Pela época, as visualizações eram super legais, só que eu não me importava com aquilo ali, porque eu queria o meu site, porque era a época dos blogs, que a galera muito mais escrevia e tal. Total. E aí eu desisto, toda vez que aparecia uma oportunidade na TV, eu falava, pronto, usei o step que eu precisava, consegui mostrar, vou pra TV. E aí, na época da Copa de 2018, assim, eu crio o Partiu Rússia. Que eu falei, eu quero entrevistar personalidades pra falar sobre a Copa na Rússia. Aham. Aí meio que o negócio começou a ficar super interessante. Eu acabei indo pra São Paulo, entrevistei o Milton, o Neto, para. Aí eles falaram assim, peraí, vem pra cá. Aí de novo eu deixei o projeto. Então a internet sempre foi pra mim uma base pra eu chegar na TV. Até que chega um momento na minha vida que eu viro e falo assim, não, agora eu quero deixar a TV, porque eu vou voltar num sonho que eu sempre tive, mas que eu nunca tive peito, porque naquela época a internet não tinha a força que ela tem hoje. Então assim...
E eu falava, gente, como que eu entrevistei o Vitor depois de pegar um pênalti naquela história? Eu levei ele pro meu canal Que loucura, que né? não tinha nada. Hoje você Total. mata pra levar um jogador desse numa grande emissora. Então, assim, eu acho que a gente vive processos de construção e desconstrução o tempo inteiro. E eu acho que hoje o principal desafio é a gente conseguir, nesse meio da internet, nesse meio dos poucos minutos, a gente conseguir trazer conteúdos de qualidade. E eu falo, somos produtores de conteúdo. Né? Sou jornalista formada, fiz pós-graduação em revisão de texto e tudo mais, mas hoje a gente produz conteúdo. Tudo que a gente faz ali, uma salada que eu tô comendo em casa, eu tô produzindo um conteúdo de lifestyle, de saúde, de qualquer coisa. E como jornalista profissional, eu acho que o nosso diferencial é a gente, além de trazer esse entretenimento, que é normal, a gente trazer um conteúdo a partir disso. Boa. E a gente não se perder somente no que é viral, no que tá ali na moda, no trend, né? No que é no momento. Pô, a Cazé tem os maiores eventos hoje mundiais, né? Fato. Os eventos FIFA. Tô indo daqui a 2 semanas, 1 semana e meia, pro Pan-Americano de Santiago. Ah, que legal. Então, assim, como trabalhar com os atletas, como você levar essa seriedade para um canal de YouTube. E que você vai ter brincadeiras também. Claro, porque também meio o ambiente pede, né? O YouTube pede que seja uma transmissão mais solta, né? Nesse sentido, assim, da brincadeira, assim, né? Total. E eu falo assim, na TV eu era descoladinha da TV. Que meu chefe falava, aí chega no YouTube, você é a durona. Sim. Você é a que tem que ser mais plástica e tudo mais. Eu falo, cara, eu tentava segurar um pouco off. Eu lembro de eu chegando em São Paulo, eu fui na sala do diretor, ele falou, pode marcar fono pra ela. Porque eu não podia ter o meu sotaque de mineira. Eu, por 2 vezes, tive que cortar o cabelo. Meu cabelo começava a crescer. Vai no salão e corta o cabelo. Mas em que ano foi isso do sotaque, assim? Do sotaque, 2018, não é uma coisa porque muito durante distante. muitos anos a TV teve isso de que os sotaques que não for... O paulista era o sotaque neutro, então não, deixa no paulista aqui. E quem tinha sotaques de outros lugares queriam anular esse sotaque. E as coisas mudaram, né? Hoje em dia o sotaque sempre foi, né? Mas é a sua personalidade, pô, é o seu selo, é o seu carimbo ali, Eu né? lembro, acho que foi o primeiro programa do Milton Neves que eu apresentei com ele, aí ele falou alguma coisa e eu falei, uai, não! Aí só veio no meu ponto, tá pronta pra voltar pra BH, né? Aí eu falei, porque uai não era algo Perfeito. A ser falado por todo o Brasil, era uma coisa muito de mineiro. Então eu não podia puxar isso. Enquanto o mel era falado o tempo todo Exato. no programa. Mas hoje as coisas, elas já vão caminhando para um outro lugar, não vão? Hoje as pessoas querem que você fale uai porque é uma marca sua. Claro, é isso, total. Então, assim, é uma inversão que às vezes você fala assim, cara, tudo que eu me policiei pra não fazer, hoje eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer demais pra não ser over. Então a gente fica naquele meio que às vezes assim, você dorme no travesseiro e fala, o que eu tô fazendo? Fato. Vou te contar uma. Eu tenho um canal do YouTube também, o Sistema Solar, e um dia eu recebi um comentário que assim, cara, esse Solar é muito chato, ele não fala um palavrão. O cara falou assim. E eu pensei, é lógico, minha escola, como formação de apresentador, é que eu não deveria falar palavrão. A gente não pode ficar falando palavrão. Tipo, às vezes pode ter uma criança, tem gente assistindo a gente funciona como uma referência, blá, blá, blá. Anos depois, eu sou considerado um chato por não falar o palavrão, que tá muito nesse lugar do... Não, porque hoje em dia é tudo solto. O cara que não fala palavrão, ele tá ele tá sendo muito... Polido, né? Isso, que às vezes até é uma crítica que me faz parar pra pensar, assim. Porque no meu dia a dia eu falo um palavrão ou outro. Então, se no meu dia a dia eu falo, eu tenho que falar no meu programa também, porque eu tenho que ser eu. Eu acho que antigamente, Yara, as pessoas tentavam dividir a gente... do comunicador, da comunicadora. Não, são 2 pessoas diferentes. Você não é a pessoa do boteco no programa do meio-dia. Você tem que ser uma política. Uhum. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles querem a pessoa do dia a dia. Eu lembro eu fazendo Olimpíadas de 2016 e às vezes eu queria fazer algumas coisas com os atletas, algumas práticas. Eles falavam, não, mas você não pode ser isso. Hoje as pessoas querem trabalhar com pessoas que tenham essa plástica pra poder fazer. Mas o meu medo hoje, falando assim, né, é da desconstrução que a gente tá tendo, que eu acho que existe um rompimento do que é belo e do que é tradicional muito forte. E eu como mineira, a gente é muito provinciano em BH, né? É o filho de fulano que casa com a tia de ciclano, a gente sabe o rolo da vizinha a turma dos fofoqueiros de plantão. E quando você vem com esse rompimento brusco, né, e eu falo assim, até de
a competição que existe entre mulher e homem no mercado. E eu falo, cara, nós não estamos criando mulheres, a gente está fazendo mulheres que querem ser homens para ter uma... Não é isso. Eu acho que a gente precisa desconstruir um pouquinho, voltar um pouquinho atrás e ver que, cara, eu falo, quero receber uma caixa de cerveja em casa, mas se me mandar um buquê de flores, eu também vou achar lindo. Perfeito. Sabe, eu acho que a gente não pode perder o romantismo, Legal. o cavalheirismo. Pô, eu posso dividir uma conta com o cara? Posso, perfeitamente. Mas no primeiro encontro é muito elegante ele pagar a conta. É muito prazeroso ele me buscar e, se ele quiser, abrir a porta do carro. Perfeito. Então, eu acho que tem coisas da magia que a gente está se perdendo, sabe? eu concordo como com você. mulher nesse mercado, eu sinto que não existe esse respeito em relação à mulher, ao nosso feminino. Vamos supor, eu vou ao estádio, por mais que eu vá ao estádio, eu quero ir pro estádio arrumada. Eu não quero estar com o meu cabelo desgrenhado, eu quero estar com a minha unha feita. Eu quero ser uma mulher que vai ao estádio. Perfeito. Eu Como não preciso mulher, ser uma mulher como que uma vou com um moletomzão, que vou toda Perfeito. largada e que no milho... Meio maloca, porque tem essa coisa, né? Vai levar a mulher... Ah, a namorada vai comigo no jogo. Vai maloca, hein? Vai maloca. Eu Não, posso né? ir do jeito que eu quiser. Aham. Então, assim, eu custei pra colocar isso na minha cabeça. Por exemplo, vários anos, né, a gente usa o uniforme da empresa. Então, você vai de calça jeans, uniforme da empresa. Calça jeans, uniforme Aquela da empresa. camisa Aí, quando feia. eu saí da TV, eu falei, cara, como é que eu vou sair agora na rua? Como que eu vou me... Qual é a minha roupa, né, antes de você jornalista? colocasse uma barriguinha que fosse de fora, tá dando em cima. Tá, não sei. Tanto que, assim, eu nunca me relacionei muito raro com pessoas da área, porque eu falava, eu não vou me relacionar, vai que essa pessoa vai pensar... Então, você vai sendo moldado numa sociedade que não permite a identidade da mulher feminina. Acho que tem diversas vertentes. Você não Perfeito. precisa se esconder num meio para poder competir. Perfeito. Então, assim, você está dizendo que a mulher está cada vez mais, as mulheres estão cada vez mais conseguindo o seu espaço dentro de um jornalismo esportivo que era muito masculino, Sim. né? Mas você ainda sente que o ambiente... As mulheres estão dentro, mas o ambiente continua sendo totalmente masculino. Eu sinto assim. que a gente não precisa se tornar masculina Perfeito. por isso. Eu te entendo Eu total. sinto falta do feminino. Ótimo. Do doce. Porque o que é o diferencial, muitas vezes, numa jornalista mulher? Às vezes é o charme com que você fala, é o jeito... E não é isso porque é sedutor, porque é uma forma de abordagem, é uma sensibilidade. E eu acho que a gente não pode perder algo que é da natureza. Justo. Algo que é nosso. Então, eu acho que tem espaço para tudo. Mas a gente tá cheio de mulher foda, com salário foda, e cheio de mulher cada vez se sentindo mais sozinha, cada vez mais depressiva. Por quê? Porque tá competindo. Eu falo que no futebol feminino, a gente teve em 2019, pela primeira vez, uma camisa feita somente para as mulheres, com corpo escultural da mulher. Isso é muito recente, né? Que a gente tá muito. falando de 2019. Mas por que a gente tinha o tempo todo no futebol mulheres de cabelo curto, mulheres com shortão e tal? Porque para ser aceitas, elas tinham que parecer homens. Isso. Por isso que era o cabelo curto. Ah, mas ela anda muito parecido com um homem. Por quê? Porque ela tinha que, de fato, ser homem para ser aceita. Agora, também os homens são muito... Eu assisto muito e vejo que às vezes a mulher tá presente ali no programa esportivo, tá pronta pra participar, pra trocar, pra vir junto, mas muitas vezes o cara, ele não abre esses... Tá faltando... Acho que essa conversa Porque sua é ainda importante. existe um preconceito com a mulher feminina Isso. muito grande. Isso. Essa barreira ainda é enorme. E por isso que essa conversa é importante, porque às vezes o cara que pode estar assistindo a gente, de se ligar também, os caras também se ligarem pra conectar mais, entendeu? Porque eu acho que a partir daí isso tudo pode aflorar muito mais, assim. Porque essa química que a gente tá falando do homem e da mulher que é charmosa mesmo, e do cara que é descoladão, essa química que na minha cabeça me remete muito à MTV, essa química, ela tá faltando a gente ter. Eu tô querendo ver um programa que tem um cara e uma mina, e os dois super descolados, e ninguém tá competindo com ninguém, Exato. e a menina tá podendo ser a menina que ela quer e tal, sabe? Eu acho que isso, talvez o Ego lá, que foi até do Cartolouco com tinha um pouco isso, assim. Depois a coisa se perdeu e tal, mas tinha um pouco isso. Eram duas pessoas que tinham uma química muito boa ali, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Porque, às vezes, as famílias estão criando mulheres para serem como homens, mas os homens ainda querem mulheres que sejam fofas, mulheres que sejam femininas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um alinhamento, porque senão daqui a pouco a gente vai ter um rompimento e uma distorção Fato. do que volta para trás. Fato.
Então, na hora da gente querer romper, da gente querer fazer, e eu falo isso com muito cuidado, porque muitas pessoas às vezes falam, pô, você saiu de uma grande emissora, agora você tá na internet, você tá como se fosse na Globo da internet e tal. E eu falo assim, gente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso na internet, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu fui fazer essa semana até, assim, me emocionei depois quando eu fui contar pros meus pais. É uma aula com o Mauro Betting e ele me chamou para falar sobre esse momento de migração, né, dos meios tradicionais para o digital. E aí tinha uma sala com umas 50 pessoas, algumas pessoas no virtual. E aí começaram a falar, como é que faz para viralizar no TikTok? Pai, qual que é o algoritmo? Eu falei um pouquinho de algoritmo para eles. E depois eu falei, gente, para pensar no mundo as pessoas que são referências. As pessoas que de alguma forma marcaram, que têm muitos seguidores, tal, são pessoas autênticas. São pessoas que não seguiram um padrão determinado. São pessoas que tiveram que se expor e que foram muito criticadas em um determinado momento, ou que depois as pessoas falaram, pô, essa pessoa não era bem assim. Então, essa pessoa teve que se expor. Então, quando vocês forem pensar em escolher uma profissão, mas eu acho que eu tenho que falar do clube assim, eu tenho que... Porque antes a gente não podia nem assumir nosso time de futebol. Verdade, né? era muito arcaico, né? Eu lembro quando eu falei que eu era galo, o povo, mas você vai falar que você é galo? Eu falo, cara, eu falo e hoje o Cruzeiro me recebe de portas abertas pela história que a minha família tem, não existe isso. E pelo seu trabalho também, né? Claro, mas assim, o que eu digo aí quando eu comecei a falar com ele, mas qual que é a sua verdade? O que quando você vai dormir, seu coração te fala que você tem que fazer? Porque o nosso íntimo sempre sabe. Então, assim, às vezes a gente quer a aprovação, porque antes a gente demorava o Ibope o quê? Uma semana pra saber qual era o Ibope do programa de estreia. Agora é na hora. Hoje, se você sabe que nos 10 primeiros segundos a foto não teve tanta... O Ibope é ali. Então, o bem e o mal... Então, se você não tiver muito alinhado com o seu propósito, você vai lá pra baixo. E aí, quando eu fui falar com os meninos sobre isso, mas o que vocês querem? O que te deixa feliz? O que você gosta? O que te dá prazer de fazer? Né? Você. O que você? Te esquece, todo mundo sozinho, tá aqui do lado. quando você tá sozinho. Eu peguei uma sala de 40 pessoas, todo mundo assim, ó. Nós ficamos 1 hora a mais do que era o combinado. E até hoje eu tô recebendo mensagem na internet desses meninos. Obrigado por me fazer acreditar no meu sonho. Eu não falei nada diretamente pra ninguém. Mas assim, sobre acreditar no que você quer. Na tua personalidade, então é isso. nas suas crenças. Hoje eu vou ter que fazer dancinha porque é dancinha que tá bombando. Só que se eu não sou da dancinha... Perfeito. Então, assim, como que eu banco isso? Como que eu falo isso? Então, eu acho que as pessoas, hoje, o segredo da felicidade está na autenticidade. Está em você acreditar em você, por mais que você não vá ter os milhares de likes. Às vezes você está fazendo uma construção. Claro, porque lá na frente... daqui a pouco você vai ter uma virada. Exato. Então, assim, eu escutei até na yoga uma frase essa semana que foi assim, a vida não é feita de mimos, ela é feita de colheitas. Então, se você plantar chuchu, você vai ter chuchu. Né? Então, você não planta chuchu querendo ter chocolate. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os jovens de hoje, né, com a facilidade, com a internet, com a própria falta de conexão, né, com o futebol de rua que a gente praticava, que os meninos, né, desfolar dedão mesmo ali, que isso não acontece mais, a gente tem tido essa dificuldade de olhar pra dentro. A gente tá o tempo todo querendo a aprovação de olhar pra fora. Dos outros, Então... O segredo da internet, muitas vezes, pode ser o algoritmo que muda toda semana, um impulsionamento e tal. Mas se você não souber o que você quer, se você não estiver alinhado num propósito, você não vai ter força. E até mesmo para um processo interno, você saber quem é você, do que você gosta. Não, eu sou esta pessoa aqui, eu gosto disso, eu tenho muito claro para mim o que eu gosto, porque o que eu gosto sou eu, não é a tendência ou as hashtags que foram fazendo eu gostar das coisas. Você falando isso, trazendo um pouquinho para o futebol, a gente conversou com o Zé Elias na semana passada, e a gente falou sobre o Diniz. O Zé jogou com o Diniz na GM, se eu não me engano, no futebol de salão. O Diniz é um cara que sempre bancou as suas crenças, a sua personalidade. Ele nunca seguiu tendências e justamente por isso ele foi muito criticado no começo. Imagina se ele mudasse porque ele estava sendo criticado. A gente hoje perdeu ele não E aí, olha, hoje em dia ele está sendo considerado o quê? O cara, né, que é o que você falou. No começo pode ser difícil mesmo você ser uma pessoa de personalidade, porque você vai estar no meio dos iguais. E aí você vai ser o diferente, vai ser tido meio como louco e tal. Mas o tempo vai dizer e vai mostrar que vale muito a pena você acreditar nos seus conceitos. Tem que ser forte para acreditar. Trazendo pro Diniz, ele foi forte, mas olha aí, tá colhendo, né? É isso, mas tá aí colhendo é o processo chuchu. de você olhar pra dentro e falar, cara,
eu gosto disso. Esse é o meu propósito. Então, assim, pô, eu sempre fui uma menina que gostei de esporte, E aí, nem sempre na minha turma, das minhas amigas, tudo, era quem gostava de acompanhar esporte, era quem gostava de fazer o tipo de programa que eu fazia. Total. Só que aquilo ali me preenchia. Quando você é criança, aquilo ali acontece de uma forma natural. Você não tá muito preocupado. Quando chega na adolescência, às vezes aquilo ali dá uma baqueada. Você fala, pô, eu vou treinar todo dia, tem jogo final de semana. E aí foi o que eu falei, quando eu tenho a decisão de sair da TV, é porque eu falei, cara, esse mundo mágico já não tá mais brilhando assim. Deixa eu ver pra onde que tá brilhando. Porque antes, pra mim, podia abrir mão de aniversário, de morar longe. Você tem um propósito tão definido que você vai. Então, eu acho que as pessoas precisam se agarrar nos propósitos que elas têm, e até os meninos que hoje estão chegando no mercado de trabalho. Eu quero ter meu canal no YouTube, eu vou bombar porque a internet é o dinheiro fácil. Ou você tem que ter o que você quer. Qual é o seu propósito? Eu acho que a gente está convivendo, apesar da tela, atrás da tela tem humanos. Então, toda vez que você consegue conectar, e a gente está conectando hoje com o raso. Por quê? Porque quem está na internet ali, fica ali olhando os memes, aí vai compartilhando, manda pro outro. Porque a vida tá tão cansativa que a pessoa ali, ela só quer não pensar. Então, às vezes, eu vou perder, talvez, se eu não fizer esse tipo de conteúdo, esse tipo de pessoa. Mas é esse tipo de pessoa que eu quero ter engajado? É com esse tipo de pessoa que eu quero conversar? Então, quando eu defino ali o meu público, perfeito, eu posso ter 100 daquele público, mas é os 100 que vai conversar comigo. Esses 100 vão valer muito mais do que 1000 que estão lá meio, nem querem, ou estão te seguindo porque fulano que falou, não sei o que. A conexão não é real. E eu digo que tem gente que tem milhões de seguidores, que metade dos milhões estão só lá pra ver você cair. Quando a gente começou o só Instagram, torcendo pela tua queda. Instagram, pode crer, né? Tudo pra te levantar, pra você comprar seguidor, pra você mostrar uma... Hoje a gente vê os procedimentos estéticos, né? Aquelas harmonizações faciais. Você vê gente que você fala, não parece nem que é da minha família, mas... É a demonização facial. Então, assim, eu acho que as pessoas, a gente tá se perdendo na identidade. Fato. As pessoas querem ser alguém que elas viram numa foto e não sei o quê. E hoje em dia todo mundo quer ser meio que as mesmas pessoas. Tem 5 pessoas. quero trabalhar com esporte na internet. Tem 3 referências ali que aquele moleque vai querer ser igual àqueles 3, ou às vezes até mesmo a menina vai querer também ser igual a pouco. Não, tem outras referências. O mundo é muito grande, gente. Vamos olhar para outros lugares. Assim, a gente tem outras referências agora, por aí. Felipe, a classificação do Fluminense. E aí o Felipe Melo ele vai pro vestiário e puxa uma live e fala o que ele pensa e tal. Tem muita gente que odeia o Felipe Melo. Eu, particularmente, adoro o Felipe Melo. Eu sou desse time também. Eu adoro. E personalidade. Assim, por que ele é o que ele é? Ele é um cara que chama título. O time que o cara vai, vence. Que coisa, ele é vencedor. Que coisa. E ele deixou de ser vencedor porque um dia ele falou o que ele pensa, ele é verdadeiro, ele é fiel a ele. Então, quando você é fiel à sua verdade, ele é um cara que eu fui conversar com a mulher dele outro dia. O filho dele treina na base do Fluminense, ele tava machucado, ele conseguiu jogar com o filho dele. Então, assim, são realizações que tem coisas que não pagam. Então, assim, até quando vale? Eu vou ser aquele carinha que chega ali, que passa, fala 2. Exato, o protocolar. 1 mais 1. Você vai ser mais um ali. E o Felipe Melo eu também gosto disso, dessa personalidade, como ele sai, como ele puxa pra ele. É isso, uma personalidade. Essa live foi maravilhosa. E ele reza depois, e ele pede desculpa pras outras pessoas que têm outras por mais religiões. Que ele esteja ali, de repente, num lado agressivo e tudo mais. Quando eu tava fazendo o Sub-20, eu fui no River e Fluminense. E daí, ele tem uma identidade, porque ele já deu entrevistas falando que ele queria jogar no Boca. No Boca, é muito bom. E aí, tem a história do Tevez, que ele imita a galinha. Aí começa a imitar a galinha pro Felipe Melo. E ele, numa boa, na hora que ele responde, ele dá a resposta no meio. Agora a gente vai ter um Fluminense e Boca. Como que vai? Aí você fica assim, caramba, você cria a magia. O Felipe Melo jogar contra eles. Então, assim, isso faz parte do futebol. Quando eu vejo o Palmeiras eliminado, isso tudo acontecendo mais uma vez, um Palmeiras eliminado. Não é só o jogo de futebol. É tudo que... O futebol, pra mim, é o maior meio de conexão que existe. Na hora do gol, você não tem negro, é muito branco, humano, pardo, japonês. Você não tem sexo, você não tem gênero, você não tem nada. Então, assim, quanto mais a gente puder ser fiel à nossa essência, eu acredito que o nosso sucesso e das nossas relações está ali. Fato. Quer o cara mais desnudo do que num jogo de futebol? Ele tá ali pedindo, pelo amor de Deus, por um cara fazer um gol e tá dando a vida dele, tá dando apartamento. O que explica isso? Alguma coisa lógica explica isso? Não há lógica nisso. Até porque quando você para pra pensar racionalmente, você fala, não faz o menor sentido. Então, assim, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante.
Totalmente. E eu acho que a gente tinha que aproveitar, sabe? Eu acho que sempre que eu uso o futebol, e até mesmo nas minhas redes, eu fico tentando me conectar com as pessoas para que elas entendam o quão importante é o futebol no meio dessas relações. O quanto outro dia, eu tava com o ingresso na mão, tava meu porteiro em casa, falei, vamos pro jogo de São Paulo? Cara, olhou. Cara, que animal. Num camarote, conecta. Lógico, o futebol não é um lugar pra desconexão. Não, e ele é um lugar pra assim, conexão. eu acho que a gente tem que aproveitar, sabe, alguns momentos de lucidez que a gente tem pra gente pensar que a vida é muito mais além do que essas telinhas que a gente tá vivendo, do que esses egos aí que estão soltos. Que quando a gente tira esse ego da frente, tem tanta coisa legal, tanta coisa bonita. Total. E me fala, essa vida mundialista. Mundiais a rodo, assim, me fala os países que você foi pra Argentina ver... Não, esse ano, né? Esse ano eu fui pra Argentina, fui pra Sub-20, Orlando. Sub-21. Fui pra Orlando, eu fiz o The Beautiful Game, que foi demais, gente. Os amigos do Ronaldinho Gaúcho contra os amigos do Roberto Carlos. E aí na Casé TV a gente fez uma transmissão super legal, que eu podia entrevistar o banco de reservas enquanto tava rolando. Então o Roberto Carlos começava a narrar o jogo. E aí você brincava. E aí eles queriam que o Fenômeno entrasse. O Fenômeno falou, não vou jogar nunca, porque eu não vou me queimar. Né? E assim, eu sinto falta disso no futebol de hoje. Mais solto, quando eu vejo um São Paulo campeão, com o Rafinha puxando um cavaco ali, com o Lucas Moura com a mulher ali se emocionando, eu falo que faz falta, sabe? A gente viver esse sentimentalismo, que é esse amor que o futebol... E o Rafinha é um cara de personalidade, a gente tá falando, né? É um cara que banca a sua personalidade, não é à toa que nesses momentos, quem se destacam são esses caras. Que ele foi ídolo lá dentro. Totalmente, total. Você falou do Felipe Melo e do Rafinha, você citou duas pessoas, são dois caras de personalidade que já são de uma geração que tá terminando a carreira, então assim, que espero que observem eles, esse caminho deles. Mas aí você vê essa nova geração nossa, que é uma geração que você tem Gabigol e que tem Neymar, são completamente apedrejados por serem assim. Tudo bem que a gente tem várias, né, vertentes, vários pontos ali, mas assim, é uma sociedade que reprime muito isso. Você tem razão, assim. Tudo bem que ali os caras já estão, esses dois, o Rafinha e o Coisa, já são mais experientes e talvez se bem que o Neymar também, assim, né? Mas eu acho que, assim, a gente não teve um Rafinha, um Felipe Melo, hoje até tem, mas, assim, eu brinco muito com o Luizão, que é um grande amigo. Eles não viveram as redes sociais na época que jogavam e tal. O Ronaldo Fenômeno, com todas as histórias que teve, imagina na época da rede social. Imagina! Né, o que não poderia ter acontecido. Imagina o Ronaldo em tempos de rede social. Eu brinquei com ele, a gente fazendo uma brincadeira, pra quem você daria a chave da sua casa e tal. E tanto ele quanto o Roberto Carlos falaram, eu daria pro Roberto, eu daria pro Ronaldo. Porque eu já dormi mais vezes com ele do que com todas as mulheres que eu já dormi na minha vida. Então, assim... Dormiu bastante, então, com o A Roberto história Carlos. seria gigantesca. Mas eu acho que era um futebol que conectava muito mais. É isso. Também acho que tá um pouco nesse lugar. A crítica ao Gabigol e o Neymar, mas eu acho que eu consigo captar um pouquinho em que lugar que tá. Eles têm personalidade, mas é diferente um pouco do Felipe e do Rafinha, né? É muito louco. Eu fiz um podcast da Libertadores do ano que foi Flamengo e Atlético Paranaense, ano passado, não é isso? E aí a gente fez um podcast com o Gabigol. E aí ele tava falando que ele é uma pessoa que ele sente muito, que ele é muito fechado, que as coisas doem muito nele. E você não vê muito. Então quando você começa a enxergar, e aí eu fui perguntar pra ele, e o Dorival é meio esse arroz com feijão que todo mundo fala, aí ele brincou assim, o Dorival é o arroz, então vai ter que ter pudim, carne, batata frita, porque o Dorival é muito completo. E aí ele fala, o Dorival, o melhor cara que eu já tive na minha carreira. Eu comecei minha carreira com o Dorival, eu tive o Dorival no Santos e tudo mais. E aí quando acontece o episódio que ele entra numa sala e dá um beijo pro Dorival, vai a galera em cima. Só que se você conhece a história, o que ele falou e o que ele tem, tudo bem, que ele pode ter usado ali pra fazer, né? Mas assim, que existe uma relação, que existe um carinho, que ele é um dos melhores técnicos que o Gabigol já teve na história. E as pessoas simplesmente desconsideram isso porque criaram um estereótipo de que ele é assim. De que ele é provocador e que tudo ele faz pra... E eu adoro que seja isso. Eu recordo um jogo que eu fiz, que era Santos e Flamengo. Na época, o Marinho e o Gabigol entrando pelo Flamengo e a torcida do Santos vaiando. Aí eu não sei, tinha um jogo importante, o Gabigol tava no banco do Flamengo nesse jogo. E aí tinha um conselheiro do Santos que ficava mostrando uma nota de R$100 pro Gabigol, chamando ele de mercenário. E daí o Gabigol virou pra ele e falou assim, eu vou entrar e vou fazer o gol.
Substituição, falta cobrada, Gabigol entra e faz o gol. Meu Ele foi, ele achou o cara, ele apontou e falou, manda a nota de 100. Maravilhoso. Aí no final, na época, na reportagem, eu fui perguntar pra torcida do Santos, você tem raiva do Gabigol? Eu tenho saudade, tomara que ele encerre a carreira aqui no Santos. Então assim, quando a pessoa que conhece, desde novinho, sabe da história do cara, a gente precisa levar as coisas com mais leveza. Entender o teatro, que é o futebol, tanto que isso é gostoso. Então, assim, eu acho que essas coberturas que eu tenho feito esse ano, né? Voltando no assunto que você fala, né? De cobertura. Isso vai dando maturidade pra gente conhecer um pouco mais dos jogadores. Perfeito, mas os jogadores também podiam... Você consegue ter acesso. Eles podiam abrir um pouco mais esse acesso, porque realmente... Se eles abrissem, talvez humanizasse mais. A gente tá falando de uma humanização aí disso tudo, né? O conhecer mais, além da bola, assim, né? De repente dar mais entrevistas e tal, pode ajudar. A humanização tá no Instagram das esposas. Justo, perfeito. Que elas trazem um outro lado ali, né? O próprio filho do Everton Ribeiro, o que virou o fenômeno, né? Hoje as mulheres dos jogadores hoje são influenciadoras. Isso é verdade. Então, isso é verdade. E hoje, eu falo muito, né, que as mulheres, elas hoje têm profissões muito fortes, né? Por exemplo, nunca soube, a mulher do Hulk, ela foi formada em Direito e em Medicina. Então, assim, todo mundo só fala da treta que teve dentro da família. Fato. Então, assim, a gente tem uma além, subvalorização dessa mulher que a gente não deixa contar essa história. Então, o futebol, ele é tão mágico. E quando a gente consegue viver o futebol de perto e ver a realidade dele, o tanto que ele poderia agregar. Eu vejo os meninos, por exemplo, a gente teve o Kevin entrando ali na final do Palmeiras, fazendo um grande jogo. Foi. Depois a gente teve o Veiga abrindo a cobrança, né? Depois o Xerife também. E os dois errando. E um terceiro ser um Kevin. Bateu e fez, né? E bateu e fez. E aí o povo falou, mas a gente falou que o Abel deu pouca oportunidade. E é isso mesmo, porque os meninos não tinham maturidade. Cara, eu vi ele jogando no Sub-20. Então, quando você acompanha o jogador, você sabe que ele tem capacidade pra estar ali. Foi bom? Foi muito bem. Mas eu sabia que ele tinha ali. Ali na arquibancada, porque as pessoas julgam sem saber. Hoje a gente não vê treino como a gente via antes. Não vê. A gente não tem esse acesso pra saber, de fato, o que tá acontecendo com o jogador. Mas você também não acha que a gente tá faltando espaço para essas matérias? Porque isso poderia ser uma matéria falando sobre o Kevin, Mas as pessoas vão assistir, que espaço que a gente tem pra mostrar nesse conteúdo raso? E é aí que eu quero chegar. A gente tá também como Ibope também. O Ibope também tá buscando só raso, treta, né? Só querem ver treta. E aquelas matérias que a gente cresceu vendo nos... Né? A história? A história, aquela coisinha, ver a família, ver a esposa. Porque aí, a partir dessa matéria... Invadir a casa de fulano, Pronto. né? O Gugu na minha casa. Maravilhoso. Vão ser acordados por ET e Rodolfo. Isso, e aí você passa a ter outra leitura, outro olhar sobre aquele... Quando ele errar aquela falta, você não vai mais xingar ele daquela maneira que você xingava, porque você entende que tem uma outra coisa além daquilo, assim, né? Você se encarinha mais e tal. Então, realmente... a gente tem que defender, além desses algoritmos que estão fazendo com que os conteúdos sejam rasos, a gente tem que defender, sabe? Não, a gente vai manter aqui algumas matérias que a gente acredita, porque são matérias que trazem, que humanizam. Se não é só o cara no final do jogo xingando todos os jogadores do time dele, e aquilo dá um ibope do caramba, porque o cara tá lá xingando, falando termos... Me desculpa, aí eu vou falar... Tem muito jornalista aí que faz o programa que é do time lá, tem o canal do time, aí o time perde, aí termina e ele dá milhões de... Pô, ele fala palavras assim, ele trata jogadores de uma maneira que, cara, pelo amor de Deus, não é assim, meu, pelo amor de Deus, entendeu? Eu acho que assim, tá tudo... é o que eu falei, o rompimento do Belo. Tudo que você escrota, podemos dizer, tudo que você vai, chuta, é bonito, é lindo. Porque a gente teve muito tempo pessoas que ficaram caladas e hoje tem voz. Perfeito. Então a gente tem uma equiparação que está acontecendo hoje. E que eu acho que é justa, que tem que acontecer. Boa. Só que eu acho que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso. Igual eu falo, cara, sou loura, magra e tal. Então, beleza. Fui beneficiada durante muitos momentos na vida? Pode ser que sim. Mas não é por isso... que agora eu tenho que sofrer um preconceito por ser assim. Porque aí hoje existe uma rejeição. Não. Não posso ter muito lourinha, muito branquinha, mas não pode ser assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado nas batalhas e até nos posicionamentos. Eu vejo, a pessoa passa a notícia 2 segundos, já vai lá e grava sobre aquele assunto, sem ter nem estudado, nem aprofundado, nem entendido sobre aquilo. Então, assim, é uma terra
de consumo. Por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que ter cuidado. Antes, vamos supor, a gente lia uma Veja, uma revista. Você sabia qual que era a linha editorial ali, você acreditava naquele meio. Hoje a gente não está preso numa grande emissora, numa grande casca. A gente está preso nas pessoas, nas referências. Então, as pessoas têm que ter muito comprometimento com o que elas falam e o que elas fazem. E hoje, assim, eu acho que esse é o meu principal desafio que eu tenho tido na internet, é que antes eu podia ser uma jornalista, estava lá, entregava meu trabalho, vinha para casa e consumia o que eu queria. Se eu queria ir no pagode, se eu queria ir no rock, o que eu queria fazer. Hoje, não. Hoje, o pessoal se mistura com o meu profissional e que não tem como eu vender uma coisa que, na realidade... Outra, né? Então, aquilo ali tá muito junto. Tá atrelado, Então, assim, um determinado posicionamento que eu tenho na vida profissional vai impactar na pessoal. E ao contrário também. Então, a gente tem que ter... Cada vez mais a gente tá falando mais as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente acha. Antigamente a gente entrava lá com o microfonezinho, fazia o café com leite, dava o texto e beleza. Agora a gente cada vez mais se expõe mais, né? Se expõe no bom sentido, assim, mas cada vez mais a gente mostra pro mundo quem somos nós. E aí, de duas uma, ou você vai ser uma boa pessoa, ou você vai mostrar que você é uma boa pessoa, ou o tempo também vai te fazer você mostrar que você é uma pessoa... Hoje você abre o celular e você grava. Antes você tinha um roteiro, você entrava na TV, você pensava tudo que você falava. Então, assim, Isso era super protegido. Essa terra de ninguém é preciso ter cuidado. Sabe, assim, porque eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, e por mais que seja uma opinião, a gente tem que dar a nossa opinião, a gente tem que se preocupar que normalmente a gente tá falando sobre alguém. É isso. Sabe, então assim, eu tenho, vamos criticar o Tite? Tá, você pode ser seu pensamento, mas você precisa ofender? Porque... vai hypar, vai ser... Mas você precisa fazer isso? Mano, chamar alguém de lixo, sabe? Como eu vejo muito chamando esses jogadores e técnicos, esse termo é muito usado no... Pô, na boa, eu não chamo ninguém de lixo, assim, entendeu? Tem gente que eu não gosto na vida, obviamente, mas não chamo assim, cara, pelo amor de Deus. O próprio Abel Ferreira, eu acho que toda a conduta que ele tem no Palmeiras é muito uma defensiva dele do que ele ser próprio assim. Perfeito. Sabe, eu acho que ele já faz isso porque ele já espera o pior das pessoas que estão ali. Então ele já se defende. Então ele nem permite. Eu não sinto a coletiva do Abel uma coletiva leve, porque o tempo já existe ali, porque ele sabe que ele não pode cair em nenhuma armadilha, que ele não pode... E aí já cria uma carapuça de um cara que às vezes não é nada aquilo ali. Perfeito. Ele só tá sendo levado a isso, porque se a gente parar pra pensar, o cara tá fora do país dele, o cara tá enfrentando uma outra mídia e tal. Em alguns momentos, nem sempre eu acho ele, não, esse cara irritadão. Acho que realmente ele já mandou estudar, então eu tenho alguma... Tá reagindo, ele te mandou estudar? Filha da Ele mãe. já me mandou estudar. Enfim, mas assim... Mas como você reagiu a isso, assim? Tipo, na de época maneira era pandemia, leve ou foi te pegou? depois do jogo Palmeiras e Botafogo, que o Palmeiras ia viajar pro primeiro Mundial que disputou. E aí... Acho que foi contra o Tigres, né? Que teve o jogo contra o Tigres. Foi. E aí, teve 4h um jogo do Botafogo, e na época era pandemia, não tinha mais coletivo. Então, a gente mandava a nossa pergunta por áudio no WhatsApp. Pode crer. E eu mandei, como que é ser campeão da América e entrar no Allianz Parque, sendo campeão da América pela primeira vez, tinha acabado de ser o gol do Breno Lopes e o jogo do Maracanã contra o Santos. E eu queria saber se esse jogo, 4h, né, é uma bagunça no calendário. E aí ele falou que a gente tinha que fazer perguntas mais inteligentes. E não respondeu a minha pergunta. E aí, no final, ele falou, eu queria fazer uma consideração sobre o calendário do futebol. E aí começa essa massacre do calendário. Aí toda vez bate nisso e blá, blá, blá. Só que por que ele não respondeu isso na minha pergunta? Claro. Ele tinha que mostrar uma defesa dele. Um prazer em dar uma batida na jornalista. Sim, aí depois, tipo, o Barreto no Sport TV me defendeu, o Neto na Band me defendeu. Aí ficou aquele clima meio chato. Mas assim... Porque hoje, quando você olha com maturidade pra pessoa, é muito mais um jeito de se defender do que querer me atacar. Claro. Teve até um jornalista outro dia que ele pediu desculpa pela forma que ele respondeu. Eu acho que realmente, da mesma maneira que a gente tá aqui defendendo com que as pessoas enxerguem jogadores e treinadores de uma maneira mais humana, acho que às vezes algumas respostas de treinadores também... Pô, esses caras também podiam entender que ali tem um jornalista tentando fazer seu trabalho. Tudo bem que eles também já sabem, às vezes, quem são jornalistas que jogam cascas de banana e tal, mas às vezes eles falam isso pra pessoas que não são esses jornalistas. Não são jornalistas da casca de banana. São pessoas que simplesmente estavam ali fazendo... Mas você, quando recebeu essa... Como é que você ficou? Isso bateu pra você de algum jeito? Você ficou mal, verdade, assim? Como eu tinha mandado a pergunta, Justo. eu só vi depois. Não foi uma coisa que foi ao vivo, na hora, na cara, cara a né? cara. Mas aí, no outro dia, eu cheguei lá no jogo aberto, cheguei os donos da bola e tal. Tinha entrado o programa antes no Sport TV, já, pô, Viara, você viu da sua pergunta? E a assessoria do Palmeiras me ligou e tudo mais. Mas, assim... Eu acho que na vida a gente vai amadurecendo, graças a Deus, e a gente vai vendo o que é isso.
Imagina a gente trabalhar fora de um país, e foi até uma fala que a Bruna Marquezine falou, ela falou, eu não sei me comunicar da mesma forma em outra língua. Então, assim, a gente não é a mesma pessoa autêntica falando em uma outra língua. Claro. É completamente diferente. Total. Então, assim, eu acho que existe isso. E sabendo que o povo brasileiro tem essa coisa de querer... Isso me deixa, às vezes, muito chateada com o futebol. Porque por que você tem que tirar o pior da pessoa se você pode tirar o melhor dela? Fato. Então, assim, eu fiz matérias no início do ano que eu falava, cara, é um cara que ganhou a camisa do fulano de tal, é um menino com síndrome que o futebol salvou. Por que a gente não pode contar essas histórias em vez de ficar pegando só sonora chata na saída do gramado porque o cara tem que falar, eu tenho que pegar ele de cabeça aqui. Sabe, se a gente tá amadurecendo pra tantas coisas, vamos usar o esporte de outro jeito, como uma outra forma de acelerar a comunicação. Até o Marcelo passou por uma dessa. Acho que era o próprio Cícero Mello. Ele fez o... E aí, Boca ou Palmeiras amanhã? Boca ou Palmeiras? Aí o Marcelo deu uma desconversada, ele falou de Boca ou Palmeiras? Aí o Marcelo fez, pô, o clima aqui tá tão legal, não sei o quê, e saiu assim. Por quê? Porque realmente ali ele tava buscando uma polêmica num momento onde o Marcelo não tava afim de polêmica. Mas você entende, se ele já acreditasse no futebol leve, ele viraria e falava, eu quero Boca, porque eu tô entalado, eu quero Palmeiras. E aí, se perder, se ganhar, só que o jogador ele não consegue nem falar mais isso, porque ele vai ser escorraçado. Ele não sabe o que vai vir. Fato. Então tá todo mundo fazendo uma coisa meio... Aí fica todo mundo no clichêzinho. Isso, aí o futebol fica chato. Perfeito. E o que a gente tá defendendo aqui é que não, essas coisas têm que ser rompidas, porque agora que a internet tá aí, sabe? E a própria Cazé TV mostra isso. Existe todo um outro... Até mesmo alguns jogadores, quando veem que é Cazé TV, dão outro tipo de entrevista, né? Eu falo que, assim, como eu venho de uma família de jogadores de futebol, então muitas vezes na hora de fazer a entrevista, ela é Yara, sabe que... Eu tinha essa relação, que eu também vivia o outro lado da moeda. Claro. Então, às vezes, na hora de conversar, eu sentia uma facilidade. Então, muitas vezes, vamos supor, o Luizão tava lá tendo um churrasco na casa dele, então estavam vários jogadores. Aí depois eu ia conversar com os caras me tratavam de uma outra forma. Então, às vezes, falavam, vai rolar isso aqui, só não fala que fui eu que falei. Perfeito. Você conseguiu o furo, sem precisar ficar ligando, sem precisar ficar... Então, eu acho que quando você trata a pessoa com carinho, com respeito, sabe? Eu falei, cara, o jogo... Você vê o Lugano entrando na final do jogo do São Paulo e o cara tentando roubar o celular do Lugano. Essa imagem vai pegar esse ferrar. E o Lugano pegou o cara. Então, assim, a que ponto chega a audácia das pessoas de querer, num dia de festa, em que São Paulo, né, foi campeão depois de tanto tempo. Então, assim, quando a gente fala que o futebol tá chato, é culpa do torcedor também. Claro. Não é só culpa do assessor ou do clube que tá vetando alguma coisa. Não, de todos, assim. Eu lembro a época do CQC, como tinha o Andreoli na época, que fazia esporte, e eu lembro que foi a primeira vez que a gente começou a ver alguns jogadores conseguindo dar uma entrevista, porque às vezes o jogador fica mó feliz que vai chegar a Yara, vai chegar o Andreoli, que vão perguntar pra eles coisas do jogo, mas que também coisas fora do jogo, uma coisa que aconteceu no Instagram. O jogador gosta de falar, porque senão é toda hora, o professor... O jogador não é robô. Toda hora as mesmas perguntas, assim, né, pra ficar falando uma coisa meio... Dá pra sair, dá pra falar de série, cinema, dá pra falar de música, dá pra falar de... E já é uma coisa tão premeditada, tipo, quer Boca ou quer não sei. O cara já sabe que isso vai ser o corte que o cara vai postar e que aí vão pegar no pé... Tirar de contexto, totalmente. E assim, e não é uma coisa autêntica. Igual eu tava brincando e contando pra vocês, que eu tava depois do jogo do Palmeiras, comendo o meu sanduíche e passou um cara e ficava do meu lado assim... ainda bem que eu trabalho numa funerária, ainda bem que eu trabalho numa funerária, ainda bem que eu trabalho numa funerária. E eu olhando pro cara, por que esse cara tá falando isso? Até que meu instinto de jornalista virou e falou... Por que você tá falando que ainda bem que você trabalha numa funerária? Porque amanhã ninguém vai me encher a paciência. Aí eu parei e pensei, tá todo mundo morto. E aí eu falei, gente, é isso. Se eu forçasse o cara falar isso... não ia sair. Então eu acho que a gente tá num momento também que as pessoas querem comprar a espontaneidade. Tá? Eu falo isso até das próprias marcas, com os merchans, das formas, né, que tem sido feita. As pessoas querem fazer uma coisa que teria que ser natural, e aí quando é natural parece até forçado. Total. Então, assim, ele podia chegar numa entrevista e falar assim, eu quero o Boca, e
beleza, você tem um corte. Agora, você desafia, você queima uma fonte, você queima um contato. É isso. Você Não, queima uma relação. A gente até falou aquilo ali, e a Nani, que tava com a gente, que é a nossa produtora aqui, ela falou, nada é orgânico, é tudo programado. Aquela música da Pitty, né? Aham. E que é exatamente nada é orgânico, é tudo programado. E ela falou aquilo e eu falei, putz, muito bom, né? É isso, cada vez menos as coisas são orgânicas na rede. Quando você vê algo que você acha que é orgânico, dali a pouco você acaba descobrindo que não é. Eu ainda torço para que o Alicinho, não sei se sabe quem é o Alicinho, é o Alisson que tá viralizando nas redes agora, que é aquele menino que fala que vai tomar a gasosa. Eu tô aqui, eu vou tomar minha gasosa. E ele é mó bonzinho, e ele viralizou por quê? Porque ele é orgânico. E eu tenho medo de um dia chegar alguma coisa e alguém dizer, não, meu, aquilo era tudo pensado, nem era orgânico, sabe? Porque às vezes nem o que a gente acha que é. Né? Então a gente precisa cada vez mais deixar essa personalidade aflorar. E eu acho que esses canais das mídias independentes, que nem são tão independentes, mas esses canais do YouTube e tal, estão ajudando isso e estão fazendo a TV se sacudir de uma certa maneira, assim, né, Yara? A TV também está tendo que buscar aquele formato do mesa redonda, um dia inteiro de mesa redonda, e só homem lá com a camisa e tal, meio falando do futebol básico, Não que isso tenha que acabar, porque existe um público para isso. É o equilíbrio, né? Mas eu acho que a gente é uma geração da transição. A gente vive uma transição. Então, assim, quando você resolveu que você queria ser jornalista, você tinha uma referência. Eu quero ser igual o fulano de tal. Então, já existia um produto que você queria ser um produto igual. Hoje, quando a gente fala de internet, a gente está vivendo a mudança, a gente está vivendo... Então, você não tem uma referência para você falar, olha, eu quero aquilo ali. Um dia eu quero ser aquilo ali. Quem, sei lá, no esporte é o Fred? Hoje eu quero... Que tá vivendo essa transição também? Que, de repente, foi para um Big Brother. Então, assim... Total, verdade. Então, assim, a gente tá perdido de referência. Fato. E isso faz com que a gente cada hora vá para um lado, porque é um festival de testes, né? Cada hora surge um aplicativo que promete que isso vai acabar, e o próprio Instagram cria uma ferramenta nova, porque tem que acabar e combater com aquilo. Total. Então, assim, é um mundo muito digital. Eu tava vendo o mundo do e-games, né? Que é um mundo, assim, que, eu joguei FIFA no computador, né? Putz. Que eu ia com os dedinhos, eu joguei The Sims no computador. Hoje, The Sims, você constrói milhões de coisas. E eu acho que a gente não tem que tirar isso. Tá tudo bem esse novo mundo estar aqui, né? Mas a gente tem que saber entender que existe uma transformação e que a gente está nessa geração. E que eu fico muito triste, porque eu acho que a gente tinha tudo para ser a melhor geração. A melhor geração. E eu acho que a gente está perdendo. E a gente está sendo uma geração talvez pior do que a dos nossos pais. Porque a gente está brigando. Eu acho que... E eu vi isso muito, inclusive, dentro da Copa Feminina. O quanto que a política entrou na briga de emissoras, que entrou na briga do homem e mulher, e que tudo virou um bolo na sociedade, que eu falei, cara, que momento que a gente está vivendo, que era para ser um momento auge. A gente está discutindo questões, assim, que não... A gente está dividindo as coisas, né? A gente está dividindo. Até mesmo a seleção brasileira super se politizou e entrou para outros Não, tinha gente que não aspectos, pode vestir, assim, né? não vou vestir a camisa da seleção, porque remete a um determinado lado político. Então, assim, a que ponto merda, né? a gente chegou? Total. Teve um dia que eu vesti a camisa do Brasil para fazer um link ao vivo, aí colocaram como se eu fosse fazendo um meme, a galera da empresa, como se eu estivesse fazendo um meme político e tal. Eu falei, galera, peraí, então, isso tá tão na cabeça das pessoas que às vezes você tem medo de fazer uma piada e como que a pessoa vai me interpretar e eu vou viralizar do outro lado e a pessoa vai pensar que eu sou do lado X, do lado Y, e aí a gente perde a autenticidade porque a gente faz o tempo todo pensando. Você não consegue fazer um negócio livre porque você tá pensando o tempo inteiro. Aí você tem o cancelamento, você tem tudo, então você tem que estar super, né? Coisa que antigamente não rolava, assim. Realmente tem uma... Trabalhei um tempo de TV, onde eu também devo ter falado umas coisas ali que era e que passava mais, assim, tinha menos fiscalização nas coisas que você falava, né? No jogo do Palmeiras comigo. E assim, eu fui contar pro meu pai depois, meu pai falou, filha, volta a fita aí. E o pessoal que tava do meu lado, e na hora eu não vi maldade, tá? Tá inclusive no vídeo que eu postei lá no meu canal, no Yara Fantoni. O Cavani ia bater o pênalti. E aí não sei o que me deu, que eu falei, cara, o Cavani vai errar esse primeiro pênalti. Aí passei e dei uma volta, cara, você acha que o Cavani vai errar? Falei, o Cavani vai errar esse pênalti. Peguei meu celular pra filmar pro canal. Na hora que o Cavani errou o pênalti, esse cara me abraçava, me jogava pra cima, e me deu um beijo no rosto. Aí o povo ficou tudo parado. Yara, isso é assédio. Aí eu parei, olhei pra mim e falei, tudo bem, poderia levar pra esse lado? Poderia. Né? Eu te conto aqui, você fala... Na hora que chega nessa parte, você fica gelado, você fala, putz...
Soares. Só que poderia ser qualquer pessoa do lado dele. Na emoção que o cara tava ali. E foi uma coisa muito assim, o Cavani vai errar, o Cavani vai errar, o Cavani vai errar. Então, às vezes, o cara em outra situação seguraria a emoção, ele não ia mostrar nada, porque tem medo das reações do que pode acontecer. Mas sim. por que isso é pensado assim? Porque em algum momento alguém se aproveitou na mesma situação desse cara. Claro, e hoje a gente não sabe, porque ele ali, ele fez de maneira totalmente genuína, ele não te enxergou como um homem, uma mulher ali naquele momento, né? Mas ele poderia ter se colocado sim ali numa situação de... Porque o que você fala aqui é diferente do que... Mas o real é o quê? O que eu senti na hora, né? Com certeza. O real foi se eu me senti intimidado ou não. O que importa é como eu senti perante a situação. Fato. Então eu posso chegar e contar aqui um caso de um jeito que você vai falar, nossa, que cara escroto. Ou eu posso contar falando o meu sentimento daquilo ali. Eu acho que o que a gente fala aqui é sobre o que você na hora, o teu feeling vai te dizer se você se sentiu... Se eu jogo uma imagem dessa na internet fora de contexto... Sim, com certeza. Existe uma bomba, o cara vai ser execrado, vai ser preso, vai ser... Então, assim, o que eu falo, né, quando a gente tem esse papo de esporte, de internet, de futebol... Eu acho que tudo é muito gostoso, tudo é muito legal, né? São várias competições. A gente está perto de um ano olímpico, que a gente vai ter, né, uma Olimpíada em Paris. A gente vai ter um Pan-Americano agora super legal, que o Brasil teve recorde de 171 medalhas em Lima. A gente tem chance de ter mais medalhas ainda. E assim, eu não queria que as pessoas desacreditassem na seleção brasileira. Eu tenho visto, eu não me importo. Pô, Copa era um negócio que mexia com a gente, que a gente parava, que a gente... E hoje em dia eu vejo gente nem assistindo o jogo, porque perdeu o carinho por causa de política. Total, se distanciou da seleção. A gente foi mega próximo de seleção brasileira, né? E o esporte é algo que conecta, que salva tanta gente, que tira tanta gente da criminalidade, do mundo das drogas, né? Que conecta, que você consegue... Eu falo que se você quiser fechar um grande negócio e você puxar pelo futebol, você fecha um grande negócio. Você pode levar o cliente, inclusive, pro jogo, que durante o jogo vocês fecham o negócio ali mesmo. Então, se tem uma mensagem que as pessoas não deixem de acreditar no esporte por causa de outros problemas externos, sabe? O esporte é algo que eu vivo assim, falo desde a barriga da minha mãe, desde antes de eu nascer, eu já vivia o esporte, que a gente não perca essa emoção, esse gostoso, porque se tem algo que você não planeja, é o resultado de um jogo. Você pode querer ganhar. Agora, você ganhar... sempre... É uma outra história. Então, que essa magia permaneça viva nas pessoas. Que a gente ainda se arrepie quando tocar o hino nacional. Que a gente ainda seja nacionalista, de chorar pelo nosso país, de lutar pelos nossos atletas. Sim. Eu não queria que isso perdesse, não. De nos sentirmos representados pelos atletas também, né? Que acho que também essa conexão não tá tendo tanto, assim, do povo se sentir representado. Eu acho muito porque os atletas vão muito cedo pra fora. A gente não acompanha mais. E assim, até a gente da imprensa se sente mais distante dos jogadores, porque a gente não vai mais aos treinos, Sim. Tudo é fechado. Sim. Antes a gente, que seja, fulano chegou. Eu lembro quando o Dudu se ia pro Japão ou não, China, se ia pra China ou não, eu lembro que eu fiz um treino do Palmeiras, o Dudu sozinho no canto. E o Dudu não falava se ia, se não ia. Aí eu cheguei na zona mista e falei, Dudu, é até aquela zona mista que os Duduzinhos brigam atrás e tal. E aí eu falei, Dudu, você tava quieto no treino? O que aconteceu com você? Semana inteira. Então, assim, você consegue ter uma análise crítica sobre a pessoa. Aí ele pegou, tirou a mochila, botou no chão, então eu vou falar. Aí, por quê? Porque o cara sentiu que em algum momento ele teve alguma importância. Ele se sentiu visto ali, que você viu ele. Tirar só uma coisa dele por tirar. Você observou, você viu, né? Você teve algum sentimento em relação a ele. E aí ele virou e falou assim, você pensa que é o dinheiro que garante minha vida, minha família, que eu não preciso fazer mais nada? Se fosse com você. Aí você vira e fala assim, cara, imagina, eu te ofereço uma bolada. E aí, quando você se coloca na posição do humano e você conversa de igual para igual, não ele... Porque eu acho que, às vezes, no entrevistado, o entrevistador, fica aquela coisa, eu quero tirar e você não quer falar, e aquela briga e tal. Você consegue tudo que você queria. Quando tudo se iguala. Mas tudo se igualou ali no momento que você chegou para ele e falou, eu te observei. Ou seja, acompanhar o treino faz você não só ver o jeito que o time vai jogar pro domingo, mas também conseguir entender a vibe de alguns jogadores, pegar uma coisinha, um detalhe, uma sensibilidade, que é sobre isso o jornalismo também, sobre né? a sensibilidade, que eu acho que é o que a gente mais perde nesse mundo virtual demais. E aí quando o jogador vê que você teve sensibilidade com ele, ele fala, porra, aqui eu vou falar.
Aqui eu vou conversar. Não, Yara, é o seguinte, aqui eu vou tirar. Pra ela eu vou tirar minha mochila aqui, sabe? Aqui vai valer a pena essa conversa, porque ela não tá querendo like comigo. Aí é o que eu falo, que é a sensibilidade da mulher, que é o espaço, que tem espaço pra tudo. Eu falo que hoje, assim, eu realizei sonhos na minha vida, assim. E, pô, quando eu chego na Band, é a época que a Glenda chega, né? Depois a Glenda chega um pouquinho depois. Aí a Cris Dias vem, eu começo a substituir a Cris Dias no Band Esporte Clube em algumas ocasiões. Hoje a Cris é minha amiga pessoal. Legal. Quando, assim, ela terminou namoro, quando ela saiu da Band, ela me liga, pô, amanhã vamos jogar beach tênis juntas e tal. Aí eu vou fazer com algumas coisas na Band, já conheço a Milene, mas eu vou pra Copa Feminina. Eu trabalho com a Milene, que era, quando você falava de futebol feminino, de mulher Referência. no esporte, era a Milene. Sempre. Hoje a Mimi manda, te amo, saudade, a gente só vai encontrar na Austrália de novo. Tava aproveitando lá a Europa com o namorado. E com a Fê Gentil, que na época que ela bombava, era a época que eu tava terminando a faculdade, e que eu falava, ela era uma referência de alguém mais descolado e tal. E hoje a Fê me ligaram, tô chegando em São Paulo, dá pra gente jantar? E quando você conhece essas pessoas, e eu, graças a Deus, com essas 3 mulheres que eu tô falando, não existiu em nenhum momento uma briga por espaço, né? E eu tenho muito marcante, assim, eu tinha que a Marta era titular no jogo da Copa, que a Marta entra no último jogo que o Brasil foi eliminado. E era uma notícia minha, a Globo não tinha dado isso 2 horas antes do jogo. E acabou que eu tava no momento de entrevista FIFA ali, que eu não conseguia sair, que é o microfone que a gente faz Casé e FIFA. Uhum. E eu ali no estúdio, eu falei, cara, eu tenho isso, mas eu também não vou soltar no meu Twitter, porque eu tô aqui representando uma empresa, eu preciso dar isso no ar. Aí eu mandei pra Mi, falei, Mi, você tá aí no campo? Pode dar, Marta é titular. Caramba. A Mi me responde, essa notícia é sua. Aí ela, vou passar pra Fê. Aí na hora que eu vejo no ar, as duas viram e falam assim, então, a Yara tá lá presa na entrevista da FIFA e tal, não sei o quê, mas a notícia dela, de que é E aí, quando você vê que, pô, são 2 mulheres que teriam muito mais know-how e tem muito mais história no esporte que eu, e não se apropriaram dessa notícia. Junto, né? Então, assim, isto é muito legal. Uhum. Quando eu fui fazer o Mundial de Clubes do Palmeiras, lá em Abu Dhabi, eu fui pra fazer pela Band, fiz redes sociais também, e a Cris vai pra ancorar com a Elia Júnior. Então, quando eu tô indo, tipo, 3 dias antes de ir, a Cris me mandou uma mensagem. Yara, você tá indo, que legal, você vai ser uma mulher que vai comigo e tal, vamos fazer as coisas juntas e tal. E a Cris ancorava e eu fazia os rolês. Aí ela falou, não, Yara, eu tô cansada de ancorar aqui, vou dar rolê com você, tá muito mais legal. E a gente vai pro parque da Ferrari. Tem uma hora que eu tô lá, eu preciso fazer um link ao vivo. Ela, me dá aqui que eu vou segurar o negócio sem entrar ao vivo daqui. Ela ficou 15 minutos segurando pra mim. Alguém de trás, não sei, tirou uma foto e mandou pra ela. Ela postou meu dia de cinegrafista. Então, assim, quanto que uma pessoa, talvez no papel dela, no espaço dela, aceitaria ser a pessoa que naquele momento estava atrás das câmeras? Total, é raro. Então, a partir deste momento em que você vê que a vida inteira você foi feita para competir, mas quando você está frente a frente com grandes mulheres e que você vê que existe espaço, tanto que agora a gente está indo para a Casé TV fazer um Pan-Americano, eu, a Cris e a Fê, eu falo, cara, que legal. Te alimenta de esperança, que é assim, poder né? a gente conviver com pessoas que eu admirei o tempo todo na TV, que eu olhei, que um dia eu quis ser, e que hoje eu não quero ser mais. Hoje eu quero ser junto. Total. E a vida ensina isso. Então, eu acho que, assim, os homens também precisam ser assim. A gente foi muitas vezes ensinada, ela quer seu lugar, ela quer seu espaço. Tanto que o povo falou, você levou a Cris pra Casé TV, você passou o telefone do chefe pra ela e tal. Eu falei, cara, sim, eu quero ter uma pessoa legal pra viajar comigo, eu vou passar 21 dias fora do Brasil. Eu quero ter pessoas que são agradáveis pra gente tomar um vinho depois do trabalho, pra gente discutir uma pauta. Então, quando as pessoas conseguirem focar mais nelas e nos benefícios de estar com alguém que faz bem, e não em competir, em ser melhor ou pior. Ah, não, porque eu quero fulano só pra eu fazer uma collab, pra eu pegar os seguidores dele. Total. E parar de... A vida flui. Flui. É menos guerra nesse sentido, assim, né? E caminhar mais junto. Que o futebol, inclusive, ensina sobre isso, sobre você jogar Se você passar a bola, coletivo, né? Você não faz o gol sozinho. No coletivo, assim. Agora, Yara, aqui no nosso programa, Esporte FM, nós temos a nossa vinheta aí, que é o nosso slogan, que é uma jogada muda tudo, né? Porque, afinal, uma jogada pode mudar tudo. Tanto ali dentro do campo... Fluminense, né? Gol nos acréscimos. Tudo ali. mudou ali, né? E agora, uma jogada pode mudar tudo também fora dos campos, né? Às vezes uma decisão que a gente tomou na nossa vida e tal. Tem algum momento da sua vida que hoje em dia, quando você olha pra trás, assim, você fala, não, esse foi o meu ponto de virada, assim. Essa foi a jogada que mudou tudo pra mim, assim. Alguma escolha... Eu acho que toda escolha é uma renúncia, né? Todo dia, né?
Pra gente ganhar, a gente tem que perder muito antes. A gente não perde só um pouquinho, não. Mas eu acho que, assim, eu fiz grandes escolhas sem saber, talvez, que naquela hora eu estava escolhendo. E isso é o mais louco. E essa é uma das histórias que eu mais conto, assim, porque eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que quem não acredita em Deus, que tem uma fé, né, que acredite em alguma coisa, que eu acho que a vida da gente vai sendo levada por caminhos, assim, com pessoas que a gente encontra sem querer ali. Eu falo que a nossa vida é meio que um trenzinho, né? Às vezes senta um passageiro ali, aí ele desce no próximo ponto, aí você pega o outro faz uma caminhada maior do seu lado. Tem gente que permanece, tem vezes que você desce e fala, não, aqui não tá tão legal, tá. E a vida, às vezes, isso é inconstante, né? Às vezes você tem afinidades com pessoas que você não sabe nem porquê, mas você simplesmente teve. Tem vezes que você fala assim, pô, caiu isso aqui na minha frente. E eu lembro um dia, né? Era o ano de 2013, estava na época da Copa das Confederações. Eu trabalhava na Rede Minas, com cultura. E eu era uma das poucas produtoras ali que falava inglês fluente na época. E tinha o pessoal da Rai TV da Itália, que estava cobrindo as manifestações, porque a época da Copa das Confederações foi uma época de muita, né, movimento político e tudo mais. E os italianos resolveram vir para Belo Horizonte, uma equipe da Itália resolveu vir para Belo Horizonte no jogo Brasil e Uruguai no Mineirão. E eles queriam alguém, a passagem estava absurda para a equipe que estava acompanhando eles no Rio vir. Aí minha chefe da Rede Minas me liga. Yara, tem uma equipe aí, uma dupla italiana, né? Dupla italiana que tá indo aí pro jogo. Preciso que você pegue eles no aeroporto e faça um rolê. Eu tava com um cooler de cerveja, com meu ex-morado do lado, ainda assisti o jogo do Brasil e tal. Só que na época, você sabe o salário de estagiário de jornalismo como que é? 250 euros o dia. Transformei minha pessoa. O carro vai... Transformei a pessoa. Falei, não, vou arrumar um motorista de táxi, tô indo pro aeroporto e tal. Aí a gente foi, é o jogo que tem a fábrica da Kia pega fogo. Não sei se você vai lembrar desse episódio. E aí a gente vai indo em direção à confusão e a polícia taca gás de pimenta na cara e tal. E eu tomei um gás de pimenta que você cospe, seu olho, você quase que desmaia ali com o gás de pimenta. Eu falei, eu não vou tomar mais esse gás de pimenta, que eu vou fazer? E os italianos não entendem que não adianta eles avançarem, que ninguém vai recuar, que eles vão continuar tomando gás de pimenta. E eu falei, eu não vou tomar gás de pimenta aqui nem a pau. Peguei, olhei pra trás, tinha um puta prédio assim e tal. Eu falei, você quer saber? Eu vou tocar um interfone nesse prédio. Toquei interfone na cobertura. Eu falei, deixa eu te falar. Eu tô com uma dupla de loucos italianos aqui, tá rolando gás de pimenta, e eu preciso fazer umas imagens dessa fábrica daqui, pegando fogo. Você pode me deixar fazer umas imagens? Claro, sobe aí. Tava rolando um maior pagodão, um churrasco. Ficamos até 3 horas da manhã na cobertura da casa do cara. Fizemos vivo. A Globo pediu as nossas imagens. Quando acabou o dia, a mulher falou, Yara, tá aqui, me deu, sei lá, 100 euros a mais e tal. Falou, agora você vai comprar uma flor pra entregar pra essa pessoa aqui no outro dia, pra gente ir e tal. E já tava todo mundo bêbado, né? Porque já tinha feito o vivo e tudo mais. E eu vou te falar mais. Ano que vem a gente vem pra Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E a minha equipe não vai fechar com a empresa do Rio. Você vai viajar o Brasil inteiro com a gente, pode esperar a passagem. Animal. Aí eu saí assim, aí eu cheguei em casa e falei, opa, eu vou vou trabalhar na Copa do Mundo do ano que vem. Aí ele, Yara, você é louca, não vai trabalhar na Copa do Mundo não e tal. Eu falei, vou, ela falou que ano que vem, Rio. Uma semana antes da Copa do Mundo de 2014, ela me manda, Yara, qual que é seu e-mail? Eu já tenho seus dados aqui. Tá brincando. Ela emitiu minha passagem. Dito e feito. Eu encontrei com ela no Rio de Janeiro, eu fiquei com metade da mala em Salvador, metade no Rio. Rodei o Brasil inteiro com eles, fazendo produção, perrengaço. E aí foi quando eu me apaixonei. Eu falei, cara, agora eu fiz uma Copa do Mundo, agora eu quero fazer uma Olimpíada, agora eu quero fazer... Então, assim, eu não sabia que eu tava fazendo uma decisão ali. Por isso que eu falo muito de autenticidade. Bom. Entendi. Porque, assim, eu poderia escutar o que ele tava falando ali. Claro. Tipo, vamos continuar aqui. Não vou perder, né? Eu tô recebendo meu dinheiro, vou ficar aqui, quietinha, sentar e esperar. E quando você segue seu feeling, o que seu coração tá mandando? Pô, meu coração falou que tem um prédio gigante, eu vou tentar. O não eu já tenho. Então, assim, são escolhas que você faz sem ter que escolher. E depois, em 2016 também, eu tava na Band, cobrindo aquelas férias da galera. Aí chega perto da Copa, perto da Olimpíada do Rio, acaba meu contrato. Aí eu falei, tô mal, não vou fazer Olimpíada. Aí dá aquela baixa. Aí eu falei, pai, acho que eu quero ir pra fora do país. Liguei pro Marcelo Beckler, que ele começou lá em Minas também, na mesma TV que eu. Liguei, Beckler, vou fazer um estágio aí com você e tal, tô querendo fugir. Não dou conta de uma Olimpíada no Brasil e eu não fazer nada, tô saindo da Band e tal.
Aí fui pro Rio, pra uma balada, aquele bondinho lá no Rio. Aí encontro hoje Vinícius Nicoletti, que é um dos meus grandes amigos aí do jornalismo. E ele vira pra mim e fala, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falo, não, 4 horas da manhã, eu doida pra descer esse bondinho. Esse mala perguntando se me conhece de algum lugar. Peguei e virei as costas e tal. Ele, tá achando que é da TV, né? Não sei. Eu olhei assim pra cá. Até hoje ele conta que eu sou uma das pessoas mais chatas que ele já viu na vida. Aí ele falou, tô aqui na Band, morando no Rio pra fazer a Olimpíada pela Band. Não quer ir lá conhecer a Band daqui? Aí eu falei, não tenho nada pra fazer, né? Não tô trabalho. Fui conhecer a galera da Band, não rolou nada. Ele falou, e me chamou o Sport TV pra fazer a Olimpíada, só que eu não posso. Quem sabe você não liga pro cara? Caramba. Liguei pro cara, fui lá, não tinha nem roupa, tinha pro Rio, praia. Eu tinha uma calça jeans, uma regata e um All-Star. Fui lá imprimir currículo, porque na época você não mandava, né? Você imprimia o currículo, colocava na pastinha e tal. Fui lá no Sport TV, conversei com o Fábio Seixas na época. E ele falou, não tenho essa vaga aqui agora e tal. Falei, segue o baile, tô indo pra Europa, Marcelo, tô chegando. Ia viajar no sábado, na quinta, toca meu telefone. E aí, então, o governo de Minas fechou um acordo aqui. A gente vai mostrar os mineiros que estão se preparando pra Olimpíada. Isso faltava um mês pra Olimpíada. E esse mês a gente vai fazer uma série. Falei, olha, desculpa, tô indo pra Europa, já comprei minha passagem e tal, beleza, valeu, beijo, tchau. Cara, eu fui tomar banho, na hora que eu botei o shampoo, eu falei, cara, tô mal, porque eu queria fazer isso. Que seja um pouquinho, Total. Eu quero fazer esse pouquinho. Liguei pro meu pai, falei, pai, você me perdoa, eu vou cancelar tudo, e vou só ano que vem. Nossa, você cancelou tudo. Aí meu pai, você vai perder dinheiro, você vai não sei o que. Mas meu pai sempre foi um parceiraço. Ele, filha, faz o que seu coração não era sobre tá dinheiro mandando. nesse momento, né? Faz o que seu coração tá mandando. Ele sabia que eu tava mal, ele sabia Claro. que eu tava frustrada, ele sabia que eu tava fugindo. E aí fiz esse quadro, aí caminha, tocha olímpica, aquela coisa. No meu dia 28, né, tinha mais 2 dias de Band, me liga o Fábio Seixas. Você foi pra Europa? Aí eu fiquei, não. Aí ele falou, então você tem 2 dias pra estar no Rio, porque surgiu uma vaga pra fazer a Olimpíada aqui de última hora. Eu fiquei durante 1 semana e meia com matéria sendo exibida na Band e no Sport TV ao mesmo tempo. Que as pessoas me mandavam, ainda bem que a internet estava começando naquela época, Snapchat e tudo mais. As pessoas, em qual emissora você trabalha? Eu falava, então, neste momento nas 2. E aí fui morar no Rio, fazer a Olimpíada. Então, assim, o que eu falo, quando você segue o que é o seu propósito, o que você quer, é o diferencial das pessoas vencedoras que querem. Então, às vezes, assim, você não tem que fazer uma big ação, você não tem que mirabolar, porque eu tenho que fazer um plano de carreira. Você simplesmente tem que sentir e fazer aquilo ali. Por que eu tive afinidade? Não é sem querer que você tem afinidades, não é sem querer que você vai parar em lugares. As coisas vão acontecendo pra amadurecer. Tanto que aí, quando eu vou pro Sport TV, eu tava fazendo Band antes, eu entro lá na baia, lá do Parque Olímpico, o Neto grita, que uniforme é esse? Porque até então eu tava fazendo Band, aí ele vira pro Edmundo e fala, tem que voltar pra cá. Então assim, depois de um tempo eu volto pra Band, já numa outra condição na Band de São Paulo. Mas assim, não é que você faz escolhas o tempo inteiro. Uma jogada, né? Mas assim, os seus desejos, enquanto você opta por ficar em lugares que não te cabem, você não faz escolhas que vão te dar benefícios no futuro. E quando você faz por você, porque se eu fosse uma mimadinha, eu ia falar, cara, eu vou pra Europa, beijo, tchau. E não. Eu sabia que o meu propósito, do que eu queria, até na minha ida pra Cazé TV, eu tava pensando o que eu ia fazer da vida, tô saindo da academia, falei, um dia eu vou voltar caminhando pra casa, porque deixar a vida pensar. Aí eu encontro com a pessoa que tinha assumido a produção de conteúdo e acabei de chegar, vou precisar montar uma equipe, eu tô aí no que precisar, sentando, tomando um café no botequinho da esquina, eu com roupa de academia. Eu falei, cara, isso pode ser uma virada. Total. Então, assim, nada é por acaso. A gente tem que estar aberto pro mundo ali que essas jogadas vão acontecendo, assim. E agora a gente falou de uma jogada que aconteceu, mas agora eu quero que a gente preveja o futuro. Afinal, sempre que a gente vai fazer uma jogadinha ali, uma apostinha ali, a gente tem que prever um pouquinho do que vai acontecer, né? O que você acha? Vamos falar de Libertadores, essa final aí, Fluminense e Boca. Nossa, que final que vai ser, que lindo esse dia também. O Flu joga em casa, né? Né? Totalmente, assim, conseguiu essa... Eu posso falar pra mim, o Flu vai amassar. Vai amassar. Você ali precisando colocar um resultado 3 ali. 3-0 Fluminense. Maravilhoso, Yara. Primeiro, dentro do Maraca. O time do Boca, o time do Palmeiras era muito melhor do que o time do Boca. Muito melhor. Perdeu ali um pouco na teimosia do Abel, 2 laterais, demorou pra colocar os meninos pra jogar. A gente viu o choro do Endrick como foi. E o Fluminense, com a posse de bola, com a forma posse do que tem de joga, tem
tudo pra destruir. O Boca, ele joga muito pensando... É aquele jogo catimbado, é aquele jogo que eles seguram o relógio. Eles sabem e o fazer árbitro isso. não deu, né? Os acréscimos total. que precisava. O árbitro ainda joga junto. Então, acho que aí, com a torcida, lá no Maracanã... Não, esse dia, tudo... o Maracanã vai estar... acho que realmente vai ser muito difícil alguém conseguir entrar lá e fazer um maracanaço, e o Boca, pelo que eu assim. vi das provocações, tá meio alinhado com o Flamengo agora, né? Falando né? do Flamengo, chamando o Fluminense assim. E eu gosto, eu acho que esses grandes jogos, Brasil e Argentina, eu amo a Copa Libertadores, porque... Vai ser... Eu acho que eu fui em final de Champions e tudo mais. O jogo da Champions é um jogo mais bonito. Tá. Né? Você olha, você assiste Champions, depois você fala, não vou assistir mais Campeonato Brasileiro, não quero mais isso. Mas quando você assiste um jogo aguerrido, um jogo que por mais que seja truncado, é um jogo que você fica sem fôlego até o final, eu acho que vai ser um Boca Uma coisa Fluminense. maravilhosa. E estamos a 2 jogos de um Diniz e Guardiola. Você acha que isso vai acontecer? Ou seja, Diniz ganhando a Libertadores, joga uma semifinal e pum, Manchester City e Fluminense. Aí você tá querendo demais, né? Maravilhoso. Aí também, Mas Diniz. eu seria um homem muito feliz se esse ano a gente assistir. Mas no futebol não tem muito disso, Seria né? incrível, vai. Tem vezes que a gente dá umas patinadas ali, que a gente vê o pior se dando bem. Isso é bem verdade. Muito dia, sabe? Mas vem cá, seria incrível, vai. Pô, o Um Diniz viraria com rei. o Fluminense Diniz contra o viraria Guardiola. rei. Ia ser maravilhoso. Eu acho que o futebol é muito mágico torcendo por pra isso, porque é imprevisível. É imprevisível. Eu fico pensando como um jogador, né? Porque às vezes, assim, a gente que entra ao vivo, quando você fala, eu entrei bem no primeiro link ao vivo, você fala, deitei. Hoje essa transmissão é Hoje é minha. minha, pode crer. Vai dar bom. Acho que é o primeiro chute É a ali, primeira né? Na hora bola, que você né? vai na primeira bola, você Dizem virou isso no mesmo. gol, o chute tá bonito, você fala, hoje deu. Hoje é meu hoje dia. Deu. Dizem que isso... E quando dá errado também, tudo Na ao contrário, Libertadores né? do Atlético em 2013, quando o Vitor defende aquele pênalti, pra mim era assim, vai ser Acabou, campeão. né? Não tem mais nada, Não tem mais que nada que tire nos depois segure disso. aquele pênalti contra o Tijuana, né? Acho No que final, com o eu tava pé. pronta pra descer, já tava no elevador, eu nem vi. Nossa. No elevador, falei, pô, vou entrevistar, vou descer, vou poder... De repente, eu saí pulando. Foi quando a gente descobriu quem da mídia mineira era Atlético. Muito bom. Porque não teve como segurar. Ali se entregou, né? Maravilhoso, maravilhoso. Yara, muito obrigado pela Falamos entrevista. Falamos, né? A gente gosta de falar. Obrigado. A Yara é do nosso time, né? Nós estamos juntos. A gente joga no mesmo time, né, A gente Yara? joga no mesmo time. A gente joga no gente. mesmo time. E assim, é um timaço, né? É um time pô. Que isso? Nosso meio-campo é fraco. E na resenha a gente também é bom. Também. O time é bom que é em campo, dentro e fora das 4 linhas. E a gente ainda vai fazer muita coisa acontecer, que a gente resenhou Se muito Deus aqui também. Quiser, É. Se Deus quiser. Aguardem a gente. Obrigado Beijo, todo valeu. mundo que acompanhou, Yara. Brigadão de novo. Continue acompanhando a Yara, então, no Instagram, Tudo é arroba Yara Fantoni. Yara Tudo Fantoni, é Yara Fantoni, em todas vai as lá. redes, tá? Colhem lá. Entretenimento à parte. Entretenimento puro, tá bom? Obrigado. Segunda que vem estaremos conteúdo, de volta por favor. com conteúdo, certo? Porque aqui é assim, entretenimento com conteúdo. Aqui no Sport FM também. Continue acompanhando. Segunda-feira que vem estamos de volta. Tchau.